coisa importante, meus irmãos, é refletirmos sobre a família nos dias de hoje, nesses dias em que a família tem sido muito atacada. A família tem sido muito violentada no seu caráter, na sua característica, na sua essência, na sua forma, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a família. Deus cria a família. A família não é uma instituição que o homem criou. Foi o próprio Deus que instituiu a família. E é por isso, meus irmãos, que quando nós pensamos em família, nós não podemos pensar em família em um parâmetro diferente do que o que Deus estabeleceu, porque foi Deus quem constituiu a família. 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 1, texto direto como Pedro era. O apóstolo Pedro sempre foi um homem direto, e ele escreve diretamente, objetivamente. E na sua primeira carta ele diz, capítulo 3: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta, o enfeite delas, casta em temor. 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim também se adornavam antigamente mulheres santas que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meus irmãos, como eu disse no início, se tem algo que está sendo discutido hoje em dia, debatido, conversado, questionado, é o que significa a família. Os homens, não somente no nosso país, mas em outros países, no Ocidente, têm tentado alargar o conceito de família. Família não é mais um produto do casamento nos moldes bíblicos. Família hoje tende a ser compreendido no mundo como qualquer ajuntamento, desde que haja um mínimo de agregação entre as pessoas, não importando se estas pessoas são 2, 3, 4, se são do mesmo sexo ou de sexos diferentes, se há um relacionamento sexual entre elas ou não. Família hoje tornou-se
uma entidade no nosso meio social muito elástico e tem se tornado elástico. Os cristãos são os únicos que tentam preservar o conceito de família nos moldes bíblicos. E nos moldes bíblicos, o conceito de família, que é o que ainda está em nossa Constituição, é exatamente esse, referenciado aqui diretamente pelo apóstolo Pedro, ou seja, basicamente constituído de um homem e uma mulher. Este é o gênese, o gene da família, de onde a família provém. Quando Deus cria o homem e posteriormente a mulher, de ambos institui a família. É Deus quem ordena que se juntem como família. E a família, meus irmãos, nos moldes de Deus do Antigo Testamento, ela também sofreu variações. Não pense você que hoje exclusivamente, nós é que estamos dando variações à família. Não, a família, ela já tentou se modificar a família muito antes dos tempos atuais. A família, ela tentou-se desfigurar ou desconfigurar o padrão bíblico há muitos anos, há muito tempo. E quando nós olhamos o que a Bíblia fala, principalmente no Novo Testamento, acerca de relacionamento, nós observamos que a Bíblia tenta, na instrução aos cristãos, tenta blindar-lhes para que os cristãos não afrouxem as características familiares e absorvam as características mundanas. E é por isso que nós vemos essas palavras para as famílias do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do próprio Jesus. Porque pasmem, meus irmãos, pasmem. Mas os judeus, que se orgulhavam de ser seguidores da lei, seguidores do Antigo Testamento, eles próprios desconfiguraram o conceito familiar. Nos dias de Jesus, o divórcio estava banalizado. E o Senhor, por mais de uma vez, precisou repreendê-los. Porque eles não mais estavam dando ouvidos aos padrões que eles próprios se orgulhavam de defender. E você encontra isso, por exemplo, naquele clássico texto de Mateus 19, quando Jesus precisa orientar os judeus, fariseus, de que eles estavam agindo incorretamente nos padrões familiares. O divórcio ali foi o tema. Quando nós observamos Pedro, esse texto que nós lemos, nós observamos, ou temos que ver, primeiramente, que Pedro escreveu para um público muito diverso. Se você olhar no início da carta de Pedro, se você olhar agora, depois você olha, você vai ver que Pedro escreveu para uma área enorme. Pedro escreve para os cristãos na Capadócia, Ponto, Bitínia. Ele escreve para várias culturas, vários povos, onde a igreja já havia se instalado. A igreja do Senhor. Ele escreve para uma gama enorme de pessoas. É por isso que é considerada uma das cartas gerais da Bíblia, porque escreve para muita gente. E quando nós observamos esse tipo de instrução, meus irmãos, numa carta geral, nós temos que olhar com mais atenção. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nesse tipo de literatura, principalmente, não cabe muito o que a cultura diz,
mas o preceito cristão para a igreja suplanta o preceito cultural. Pedro, quando escreve para inúmeras culturas, Pedro está dando uma só orientação. Apesar dele escrever para povos diferentes, ele está dando uma única orientação que vem da parte do Senhor, e ele deixa isso claro na carta. Eu estou dando uma orientação, e essa orientação ela vem da parte de Deus. E ela serve para a igreja em quaisquer lugares onde ela esteja. Ora, se serve para o ponto Ásia, Capadócia, Bitínia, então serve para a Vitória de Santo Antão, para Recife, para o Brasil, para a nossa época hoje, para a igreja em qualquer lugar. E por que eu estou dizendo isso logo, meus irmãos? Porque a coisa aqui que para o nosso contexto atual parecem estranhas. E essas características bíblicas de família, que hoje nos parecem estranhas, podem interferir na consolidação de nossas famílias. Porque vivemos uma tensão, ao mesmo tempo em que professamos a Cristo como Senhor, ao mesmo tempo em que nos juntamos para cultuar a Cristo, a Deus Pai, ao Espírito Santo, ao Deus Uno e Triuno, ao mesmo tempo em que nós professamos a Sua palavra, somos a todo instante, a todo momento, bombardeados por conceitos que são contrários, diferentes do que a Bíblia está prescrevendo. De modo, meus irmãos, que essa tensão, muitas vezes, ela não é percebida, mas existe. Ela está presente na sua casa, viu? Quando você liga a televisão, quando você compra uma revista, quando você ouve um rádio, quando você acessa o que o mundo está falando, ao mesmo tempo em que você lida, e todos nós lidamos, com o mundo secular, a tensão ela começa a aparecer. E muitas pessoas não têm se dado conta, não têm sabido trabalhar, meus irmãos, essa tensão. E o que é que tem acontecido? O padrão mundano tem suplantado o padrão bíblico. Pedro, falando ao núcleo familiar, aqui composto de marido e mulher, diz: mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho pela palavra, sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. O enfeite não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro ou de compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso, quieto e precioso diante de Deus. Já de início, meus irmãos, observamos que para as mulheres, uma palavra como essa, em que nesse trecho da Bíblia aparece a expressão sujeite-se, sujeite-se, estejam sujeitas, né? Ou seja, obedeçam, reconheçam uma postura de liderança. A princípio já começa, meus irmãos, a nos chocar. Algumas pessoas não se sentem confortáveis, não se sentem à vontade, porque nós ouvimos uma palavra que aparentemente, meus irmãos, e não é somente aparentemente, mas aparentemente, de imediato, confronta o que temos ouvido lá fora. O que se tem ouvido lá fora é o discurso de emancipação do ser. Os seres humanos têm se emancipado de tudo. Eles têm se emancipado das instituições, têm se emancipado de Deus, têm se emancipado até de si próprio.
O homem hoje diz o que ele é. Por exemplo, nasci homem, sou homem, me reconhecem como homem, mas eu não quero ser homem, e eu quero mudar a minha essência masculina, e eu nasci uma mulher em um corpo de homem, e a sociedade tende não somente a aceitar esse discurso, como impô-lo. A tendência da sociedade não é somente aceitar o discurso, é impor esse discurso. O feminismo surge em fim de século XIX para emancipar a mulher das instituições burguesas e tornar a mulher um agente produtivo, ou tão produtivo quanto o homem. No princípio é assim. A mulher, ela luta por direitos iguais, e o discurso, meus irmãos, se baseia em premissas boas. Qual é o problema disso? É que o discurso segue sem nenhum tipo de parâmetro bíblico. Cada vez mais que se consolida, o cristianismo se afasta do discurso ao ponto dele se tornar um discurso de rebeldia, um discurso de levante, um discurso de afronta, um discurso de destruição de paradigmas, e se esquece pelo que se começou a lutar. E a prática durante o discurso torna-se tão importante ou mais importante do que o que levou àquele discurso. E hoje em dia se fala em emancipação da mulher, mas se esqueceu do motivo que se levou a esse discurso. Por que as mulheres quiseram se emancipar em termos sociais? Hoje em dia, meus irmãos, é a liberdade pela liberdade. O que é que isso tem provocado em nossa sociedade? Uma monstruosidade chamado de feminismo secular. E é uma monstruosidade porque todo discurso revoltoso atual, praticamente todo ele, distorce o padrão vigente, que é o cristão. E aí começa a se atacar, meus irmãos, o padrão cristão. Na retórica da liberdade pela liberdade, não é mais o interesse da mulher que está em jogo, é a quebra do paradigma cristão. E é por isso que as mulheres hoje, no meio secular, entram em convulsão quando escutam a palavra como sujeitar-se ao marido. Arrepiam-se, sentem um queimor por dentro, têm vontade de vomitar, não aceitam de maneira nenhuma uma palavra como essa, atribuindo esta palavra a um patriarcalismo retrógrado, a uma sociedade retrógrada que produziu sob preceitos patriarcais, onde o homem é que mandava, esquecendo-se de que, meus irmãos, acima de qualquer preceito mundanamente patriarcal está a revelação da vontade de Deus. Porque Deus fez as coisas com sabedoria. Deixa eu lhes dizer uma coisa. E você não fique com raiva de mim. Se tiver de ficar com raiva, fique com raiva da Bíblia, mas não de mim. Todos vocês conhecem aquele discurso onde Deus emite sentenças depois da queda do homem. Sentencia a serpente, sentencia a mulher e sentencia o homem. Quando Deus sentencia a mulher, Ele diz assim: o teu desejo será para o teu marido.
No hebraico, meus irmãos, aquela expressão significa: você, mulher, vai querer dominar. Você vai querer mandar. Mas ele te dominará. O Senhor impôs à mulher um juízo por causa da queda. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Onde é que as coisas, onde é que a instituição, preste atenção, da família, que foi arranhada por causa do pecado, onde é que ela se restaura? Não é no padrão cultural atual. Ela se restaura em Cristo. Em Cristo, o padrão original, presta atenção, antes dessa sentença de Deus, presta atenção, ele se restaura. E o homem e a mulher, perante Deus, perante Cristo, são vistos iguais. Bendito seja o nome do Senhor. O que se tem formado na história da humanidade são invenções humanas decorrentes do pecado. E é por isso que Jesus disse aos fariseus: vocês estão deitando e rolando, não é? Com o divórcio. Mas eu quero lhes lembrar uma coisa: no princípio não foi assim. E o que é que Jesus estava querendo dizer? Eu estou restaurando a ordem divina. Aleluia. Quando Pedro segue com essas orientações às mulheres, ele não está colocando as mulheres em um patamar inferior. Ele está trazendo as mulheres para que se adequem a um padrão divino. Até porque os seus conselhos não são apenas para as mulheres, são para os homens também. Ele diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Ou seja, as mulheres que esperavam em Deus. Assim se adornavam as mulheres que esperavam em Deus. Esperar o quê? Ele não está falando de marido não, viu gente? Porque ele está falando de mulheres que já eram casadas. Então elas não estão esperando marido. Mas elas estão esperando alguma coisa. Esperando o quê? O que é que elas estão esperando? Essas mulheres que já eram casadas. Esperando em Deus que seu lar se transformasse em um lar harmônico. Preste atenção. O pior pesadelo para uma mulher cristã nos dias de hoje é ter um marido não cristão que odeia o cristianismo. Há muitos maridos não cristãos que não odeiam o cristianismo e até acompanham suas esposas, incentivam até suas esposas, só faltam eles próprios entregarem-se a Cristo Jesus como servos. Mas há muitos maridos não cristãos que são verdadeiros obstáculos à fé de suas esposas. E esse é um dos piores cenários para a mulher cristã, porque ela ama o seu marido e ela não quer ver seu lar destruído. E é o que Pedro está ensinando aqui de maneira principal. Ele está dizendo: olha, mulheres, vocês querem ganhar seus maridos ou querem ser bons exemplos em seus lares, sejam santas, adequem-se ao padrão de Cristo, e vocês vão ter aqui nesta terra, ainda assolada pelo pecado, vocês terão o que tanto esperam. Vocês terão o que tanto anelam. Vocês terão o que tanto sonham. Porque, minhas irmãs, qual é a mulher aqui que não sonha
com um casamento harmonioso? Qual é? Não existe. O que Pedro está ensinando não é que a mulher seja capacho, como quer impor o discurso secular, como quer defraudar o discurso secular. O que Pedro está dizendo às mulheres é que elas sejam sábias, é que elas sejam santas, é que elas sejam inteligentes espiritualmente falando, para que elas alcancem aquilo que todas elas anelam, que é um casamento harmonioso. Mas elas não vão conseguir essa harmonia com as suas próprias forças. Elas precisam, como as mulheres santas do passado, esperar e confiar no Senhor de suas vidas. Aleluia. Amém, meus irmãos. Pastor, não é fácil. Vencer maratona também não, viu, gente? Todo mundo aqui assiste uma corrida, Fórmula 1, ou uma maratona, ou uma Olimpíada, e nós gostamos de ver o momento final, quando sobressai-se um vitorioso, um vencedor, e aquele vencedor ganha uma medalha de ouro. Todos nós, poxa, que momento ímpar. Mas para ele ganhar aquela medalha, tem uma história, que a televisão não mostra. Para ele ganhar aquela medalhinha de ouro naquele pódio, meu irmão, tem uma história de luta, de perseverança e de fé, que não se revela, mas está ali presente. Se eu perguntar aqui uma pergunta boba, quem quer vencer, todo mundo vai levantar o braço. Como eu já sei a resposta, eu vou logo para o conselho. Se você quer vencer, persevere e lute bem. Se você quer vencer, confie no seu Deus, que Ele é o Deus, o Senhor do seu lar. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ter vitória? Eu sei que sim. Espere e confie em Deus, porque Ele é o Deus da nossa vitória. Depois de falar às mulheres para que fossem sábias, santas, esperassem nele, no Senhor, Pedro se volta aos homens. Igualmente. E isso que as pessoas não percebem na Escritura, gente. Passam por cima da Escritura e não percebem a Escritura, não percebem o avanço que é a Bíblia, não somente para aqueles dias, mas para os dias de hoje também, viu, gente? Quando é chamada de retrógrada, a Bíblia está a anos-luz do que se professa hoje. Pedro, com uma palavra, um advérbio, ele sintetiza tudo que disse às mulheres e passa para os homens. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque uma leitura desavisada vai dizer assim: mas pastor, Pedro escreveu 6 versículos para as mulheres aqui e somente um para os homens. Não é um pouco desproporcional, não? Escreveu 6 versículos para as mulheres, só um para os homens. Não. Pedro escreveu 6 versículos para as mulheres e 7 para os homens. Porque tudo que ele conceitua, tudo que ele baliza, tudo que ele orienta as mulheres, em um advérbio ele sintetiza e diz: para vocês o mesmo, e mais. Para vocês o mesmo, e um pouco mais. Igualmente, ou tudo que eu disse aplica-se a vocês, homens. E agora vem um pouco mais. Coabitai com a vossa mulher, com ela, com entendimento, ou seja, não seja tolo. Por quê? Porque a mulher é um mistério mesmo.
Não se esqueça que quem está falando aqui é um homem, né? A gente conhece as mulheres só até um certo ponto. Minha esposa, cadê? É verdade, meu irmão. Com entendimento. Eu não tenho esse entendimento. Peça a Deus que Ele dá. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. E aqui, meu irmão, fez-se toda uma monstruosidade hermenêutica, como se a Bíblia estivesse dizendo que a mulher é o sexo frágil. A Bíblia não está dizendo nada disso, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que o homem, imagine que aqui tem vários tipos de vasos. Tem um vaso de ferro, tem um vaso de latão, tem um vaso de barro e tem um vaso de cristal finíssimo. Se ele for um mínimo inteligente, ele vai cuidar melhor de qual dos vasos? O de cristal. Mas observe, às vezes o cristal é até mais resistente do que o de barro, do que o de vidro comum. Mas a questão não é ser mais resistente. O que Pedro está chamando aqui de vaso frágil é um vaso que vale mais, é um vaso que é mais rentável, é um vaso que é mais valoroso. O que Pedro está dizendo não é que seja um vaso que tocou nele, ele se quebra. Não é isso. É honra como se aquele vaso que fosse o mais importante de uma coleção toda que eu tenho. O macho, o ser humano, o homem macho, ele divide as coisas em sua mente, diferente de como a mulher divide na sua. Ele coloca em graus de importância aquilo que ele tem: casa, emprego, família, mulher, etc. E o que Pedro está dizendo é, em outras palavras, se cada uma dessas coisas fosse um vaso, o mais frágil no sentido de valoroso é a sua esposa. Dê esta honra. Ninguém vai honrar, meus irmãos, um vaso que não tem valor. A linguagem bíblica é uma linguagem antiga, mas preste atenção, com um pouquinho de paciência você descobre claramente o que o texto está dizendo. Quando ele diz, honra a mulher como vaso mais frágil, ele está dizendo, olha, presta atenção, porque o seu mais precioso bem é ela. Não é outra coisa. E aqui eu vou um pouco adiante, viu, gente? Está preparado? Espero que sim. Não são seus filhos, não. É assim, pastor, que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz, Porque eu não sou um com meus filhos. Embora os ame profundamente. No meu caso, uma filha, que é meu tesouro, olhe, mas eu não sou um com ela. Ela é tudo que há de melhor de mim. Isso é o que está na minha mente e que eu quero transmitir a ela. É tudo que há de melhor na minha esposa. Mas eu não sou um com ela, com a minha filha. Eu sou um com a minha esposa. É com ela que eu me tornei uma só carne. E isso implica em cumplicidade, renúncia, indissolubilidade, amor, perseverança e por aí vai. Seus filhos são como bênçãos que vêm do Senhor. Bênçãos tremendas, vai dizer a própria Escritura.
Mas também diz a Bíblia o seguinte: quem encontra uma esposa, mulher no sentido de esposa, quem encontra uma esposa, uma mulher, encontra um tesouro. A Bíblia também diz que a mulher que honra o marido, bendito seja o nome do Senhor, é como uma coroa sobre a sua cabeça. A Bíblia não fala isso dos filhos. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Para onde eu apontar, ele vai. Posso apontar para o alvo ou não. Mas a minha mulher, bendito seja o nome do Senhor, a minha esposa, ela é um comigo. E quando nós nos tornamos um pela bênção do casamento diante de Deus, meus irmãos, nós estamos dizendo aleluia para a sociedade e para nós próprios. Eu já não me pertenço, eu pertenço a ti. Tu já não te pertences, tu pertences a mim. Quando o Senhor inspirou o apóstolo Pedro para falar essas palavras, ele está ecoando essas verdades que estão presentes por toda a Escritura, viu, meus irmãos? E Pedro continua dizendo: como sendo vós, homens, os seus co-herdeiros, mais uma vez e de maneira extraordinária, Pedro coloca os homens e as mulheres em um estado de igualdade, meus irmãos. Vocês não são herdeiros primogênitos e as mulheres vêm em tabela. Não, vocês, homens e as mulheres, diante de Deus, são herdeiros de igual modo, de igual forma. Portanto, trate sua mulher como esse bem. Deus seja louvado, meu irmão. Eu sei, meus irmãos, que há muitos casais em conflito. Não estou falando da igreja, estou falando de um modo geral. E casais que chegam e dizem: meu Deus, meu pastor, não dá. Houve um erro, destruiu-se, acabou. Eu quero terminar hoje, meu irmão, com essa palavra. Aleluia. Se confiamos na sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, do Criador, essas palavras irão sempre ecoar em nossos corações. O que Deus juntou, não separe o homem. O que ele está querendo dizer? Obedeça cegamente e sofra? Não, ele está querendo dizer: confia em Deus. Obedece aos princípios da Escritura, que são simples. Priorize sua casa, homem, sua mulher. Mulher, sujeita seu marido. Homem, trate sua mulher como o vaso mais frágil de honra. Mulher, que suas características não sejam pingentes ou ouro, mas um coração encoberto aos olhos de Deus. Obedeçam aos princípios da palavra e deixe o resto comigo, diz o Senhor. Porque o que Ele começa, aleluia, Ele termina, e sempre termina bem.